Há uma grande diferença entre Deus usar e Deus aprovar. Estou confundindo isso. Estou confundindo talento, dom, com caráter. Só porque prega bem, só porque canta bem, faz um movimento pentecostal no meio da igreja, aí acha que pode roubar, que pode matar, que pode adulterar, que pode ter uma vida deturpada, sem a presença de Deus, porque ele já cumpriu os seus rituais evangélicos dentro de 4 paredes. Deus usa quem Ele quer, mas só aprova aquele que tem o Espírito dele na vida. Eu aprendi 2 coisas no livro de Juízes. Porque o livro começa ruim e termina péssimo. Eu aprendi a como não ser e a como não fazer. Ele termina no último verso do último capítulo dizendo: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Ou seja, eles faziam aquilo que lhe dava na cabeça. Não tinha liderança. Não tinha quem conduzia o povo. Eles começaram ruim e terminaram de uma forma péssima. A Bíblia diz que o Espírito Santo, na vida de Otiniel e Jefté, o Espírito repousava sobre eles. Tal expressão sugere certa permanência, não apenas algo momentâneo. Mas já no caso de Gideão, no capítulo 6, a Bíblia diz que o Espírito o revestia, ou o cercava, o protegia, porque ele vivia numa vida completamente sem fé, cheio de dúvidas, cheio de questionamentos, não sabia se era Deus ou se não era, não tinha discernimento de nada. E as coisas pioram quando entra a vida de Sansão, porque o Espírito já não repousa, o Espírito já não reveste, pelo contrário, o Espírito sobrevia e se apossava dele. Tal expressão é a mesma aplicada para possessão. O Espírito Santo tinha que possuir, usava e logo depois saía dele porque não tinha prazer naquilo que ele fazia. E hoje em dia está acontecendo muito disso. Há muitas pessoas que estão pregando, que estão cantando, que estão fazendo movimentos, que fazem e acontecem dentro da igreja, porque Deus está usando, mas Deus não está aprovando. Uma prova disso é o que está escrito em Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 21, que diz: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Tem crente que se gaba porque Deus está usando. Mas eu tenho medo e tenho até temor em dizer isso, porque vai chegar um dia em que Deus vai dizer: eu te usei, mas não te aprovei, vá para o inferno, porque lá é o teu lugar. Deus dá o dom não só para os bons. O Salmo 68, verso 18 diz que Deus subiu aos céus e levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens e também aos rebeldes para que possa habitar entre eles. Dom não é privilégio de gente santa. E as pessoas estão confundindo isso. Há uma diferença entre você viver no Espírito e você ter um movimento do Espírito. Há uma diferença entre você ser usado no Espírito e você ter a aprovação do Espírito. É isso que as pessoas não entendem. Quer uma prova de que tem muita gente não sendo aprovada? É só você ler o que está em Oséias, no capítulo 4, no verso 6. Um dos textos mais conhecidos da igreja. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Só que o verso não termina aí. Ele diz: porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, eu também me esquecerei dos teus filhos. Tem muito pastor que está sendo reprovado por Deus e é fácil ver, porque os filhos não querem ser como ele é. Os filhos não querem servir o mesmo Deus dele. Os filhos querem ser tudo menos crente.
Uma das provas de saber que você está sendo reprovado por Deus, olha para a tua casa. Porque se você não governa bem a tua casa, não venha governar, não venha falar na igreja. Deus está revoltado com essas coisas. Deus está farto dessas coisas. Um dia eu perguntei ao meu pastor, quando eu estava ingressando no ministério: pastor, quais são os ministérios que tem na igreja? Ele disse: só há 2. E eu fiquei logo confuso. 2 ministérios há na igreja. E eu disse: o que? Louvor e palavra? Não. Os que limpam e os que sujam. E ele olhou para mim e disse: você é qual? Eu disse: eu sou o que limpa. Ele falou: então me ajuda, porque tem muita gente sujando. Tem muita gente sujando o nome de Jesus. Tem muita gente manchando o nome glorioso de Jesus Cristo. Conheço missionárias que vivem correndo atrás de coisas fúteis, coisas que não levam a lugar nenhum, coisas que são de besteira em besteira, coisas que não servem para nada. Deixa eu te fazer uma pergunta clara e queria que você me respondesse com toda sinceridade. Se é que você tem capacidade para me responder isso. Jesus nunca usaria um Rolex, muito menos um Dolce & Gabbana, um Armani, e nem Maria um Prada, e muito menos usaria um dessas lojas famosas. Nem um Louis Vuitton ela usaria. Mas os servos de Jesus Cristo se venderam à luxúria, à fama e ao dinheiro. Sabe por quê? Porque acham que Jesus Cristo é uma fonte de lucro. Deus tem que ser exaltado na sua vida, não você ser exaltado por Ele. Ele não vai te exaltar, Ele vai exaltar o nome dEle na sua vida. Pare de acreditar nessas pessoas que dizem: eu faço cura e libertação. A maioria deles não foram libertos. Precisam ser libertos, são fofoqueiros, são mentirosos, vivem apenas para espoliar as ovelhas, vivem para ficar vendendo porcarias nas portas da igreja. Olhem para você apenas como algo, uma oferta que eles podem arrancar. Pare de alimentar lobos. Aprenda o que Deus está dizendo. Não seja usado por Deus. Seja aprovado por Deus. Seja uma pessoa levantada por Deus. Seja uma pessoa que serve a Deus. Seja uma voz profética nessas nações. Porque o Brasil, Portugal, a Europa, onde for, está caindo aos pedaços por causa de mau testemunho de crentes que não fazem nada para Deus. Que Deus venha mudar essa sua mentalidade. E que você venha entender que você não tem que viver usando o Espírito, mas o Espírito tem que habitar em você e fazer de ti morada.